Beleza? Vim aqui hoje então apresentar o meu projeto em C, o tema do meu projeto em C e qual é o meu problema que eu vou ter que solucionar. Eu resolvi fazer esse tema porque eu sou professor de física e queria fazer algo em C que eu pudesse usar nas minhas aulas. E eu resolvi fazer então, usar a cinemática da física e fazer uma dinâmica de movimentos por completo. Então, essa primeira parte aqui, ó, eu vou solucionar através da linguagem C problemas de movimento oblíquo da física, que é uma parte da cinemática que a física estuda. Mas no decorrer do andar do projeto, vai ter várias dinâmicas de movimento, pode ser que tenha MCU, pode ser que tenha outros movimentos que eu vou usar a linguagem C para descrever. E assim eu já posso também usar esses próprios projetos que eu criar com os meus alunos, esses programas com os meus alunos. Tá? O que consiste então? O meu projeto ele vai se basear em 3 partes. Tá? Em primeiro lugar, descrever a dinâmica do movimento oblíquo. O que é movimento oblíquo? É um lançador. O que tu tem aqui? Ó? Tu tem um lançador aqui, ó, que ele vai ser lançado com uma certa velocidade e faz um certo ângulo com a horizontal. Isso aqui vai descrever uma parábola, né? Isso aqui a gente estuda no ensino médio e também no ensino superior. Isso aqui que é importante. Eu quis trazer também algo que envolvesse o nível superior que nós estudamos ali em Física 1. Então, o que acontece? Tá? Tem essa parte aqui, ó. Isso aqui se chama alcance máximo. Esse projeto vai ser lançado aqui, ele vai descrever um alcance máximo, que é a maior distância em x que ele pode percorrer, e também vai ter uma altura máxima, que é a altura quando ele chega aqui nesse ponto. Ó. Essa primeira parte do meu projeto aí, ele vai descrever essas variáveis como a altura máxima, variáveis como o alcance máximo, que é isso aqui, que é a distância em x total que ele pode percorrer, é o tempo de voo, porque ele faz um certo tempo de voo, e também o tempo para ele chegar nessa altura máxima aqui. Tá? Interessante também dessa primeira parte é que esse projeto que eu fiz no C, ele não conta só, tu não precisa só ter lançadores que eles saiam da origem, ele pode também ter uma altura inicial aonde ele vai lançar essa fórmula, as funções que eu coloquei no C, também conta com essa peculiaridade. Tá? Então, o que acontece? Tá? O movimento oblíquo, rapidinho explicando, ele tem em X ele se movimenta em MRU, e em Y ele se movimenta em MRUV. Então, o que eu fiz? Tá? Eu fiz as funções lá. Em primeiro lugar, eu fiz interação ali com o usuário. Por que eu fiz isso? Justamente porque eu quero levar esse projeto para os meus alunos. Tá? E a primeira parte ali dessa parte ali, ó, que eu fiz, que é para descrever a dinâmica, ele começa assim, ó, ele começa perguntando ali, ó, para o usuário. Ele vai descrever, ele vai te perguntar qual é o ângulo em graus, tá? Qual é esse ângulo que ele faz com a horizontal em graus. Ele vai te perguntar se o móvel, se o lançador, se ele saiu já de uma certa altura inicial. Outra coisa que ele vai perguntar qual é essa velocidade aqui, o módulo dessa velocidade aqui de lançamento. Isso são coisas que os próprios problemas na física que o cara usa, tanto no ensino médio quanto em Física 1, que é especificamente a parte da cinemática do movimento oblíquo, que estuda isso, serve também como um aparato, serve também como a gente assim, ó, como para a gente ver se nossos cálculos estão certos. Então é até bom para o curso, eu quis então trazer algo que tem a ver com o curso. Tá? Então o que acontece? A primeira parte da função, dessa parte aí, a gente vai perguntar, eu fiz ali perguntando para o usuário, ó, digite o ângulo de lançamento em graus, fiz uma funçãozinha ali que transforma para radianos, porque o C usa em radianos, digite o módulo da velocidade de lançamento, que é esse V0 aqui, também fiz, ó, digite a altura vertical inicial máxima, que é o Y0, que ele não precisa partir da origem, aqui ele partiu da origem, mas não necessariamente ele precisa partir da origem. Outra coisa importante aqui, ó, essa primeira parte descreve toda a dinâmica dele, que são exatamente essas funções que eu coloquei. Ao abrir meu programa vai ter a função, ele vai pedir para os usuários esses dados aqui, e vai pegar e vai ter uma função altura máxima, uma função alcance máximo, função tempo de voo e função de altura máxima. Nota que essa fórmula aqui que eu descrevi, ó, ele já considera uma altura inicial. Se a altura inicial for 0, aqui no Y0 vai dar 0, e esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai acabar zerando, ó.
Porque uma coisa menos a outra vai sobrar só essa parte aqui, ó, do alcance máximo, que isso aqui a gente conhece bem. Se tu colocar, por exemplo, ali no Google, qual é o alcance máximo? Vai dar só essa fórmula aqui, ó, porque ele não está contabilizando se o lançador não foi lançado da origem. Então, um lado bom isso. Então, isso aqui serve, porque assim, ó, em questão de física mesmo, em questão de nível superior, ele pergunta muito esse negócio aí de lançadores que não saem da origem. Então, isso é importante. Essa função descreve essa parte aqui. Então, a primeira parte da função descreve a dinâmica, que está exatamente aqui, que são as funções ali. Então, eu separei ali nas minhas bibliotecas, na H, na C, e descrevi essa função, tá? E o G, que eu aproximei para 9,81, tá? E usei em constante. Na realidade, esse G eu usei 9,81, mas o π lá, ó, o π que foi transformado lá, que eu usei para transformar em radianos, eu botei ele mais casas decimais, tá? Não usei o 3,14 para tentar ser mais preciso possível. E só com esses 3 parâmetros formados pelo usuário eu já posso descrever todas essas funções aqui, que vão retornar lá no main. Entendeu? Foi exatamente isso que eu fiz. Então, essa primeira parte, o meu problema era descrever a dinâmica do movimento oblíquo. Já agora, a segunda parte, eu fiz, vai ter a parte do vetor velocidade. Tá? Essa parte do vetor velocidade, do módulo do vetor velocidade, o que acontece, tá? O que vai entrar aí, tá? Todas essas partes têm funções, tá? Essa primeira parte descrevi a dinâmica ali. O meu segundo problema é o que acontece, tá? O vetor velocidade, eu indiquei, tudo na física tem que ter um sentido, né? Então, eu indiquei para cima como se fosse positivo. Então, a velocidade inicial em y é dado por essa equação aqui, ó. E de acordo com como ela vai fazendo essa dinâmica aqui, ó, ela vai diminuindo, ó. Tanto que aqui o vetorzinho de y, ele é menor, ó. Até ele chegar aqui que ele é nulo e depois ele vai vindo para baixo. Então, como o vetor que está para cima, ó, o vetor ele está para cima, então para cima é positivo. Se o vetor vy estiver para baixo, vai ser negativo. Isso eu também botei, ó, porque essa segunda parte aqui, ó, ela do meu trabalho lá, ele descreve o vetor velocidade, ou seja, ele vai te dar o sentido do vetor velocidade em cada ponto aqui que eu queira. É só tu informar qual a distância de x que está da origem, qual a distância de y que está da origem. Então, através disso, eu criei uma função lá que vai descrever exatamente o valor do vy e o sentido. E através do sentido, eu consigo ver se ele está descendo, se ele está subindo ou se é nulo. Porque nesse ponto aqui o vy é nulo. Porque assim, ó, se tu olhar só a parte do y, ele vai subir, vai ser zero e depois vai descer. Então, essa parte aqui, ó, do vetor velocidade que consta no trabalho, do vetor velocidade vertical em módulo, eu descrevo uma função, que é essa função aí. Eu fiz até o que eu fiz nessa função, tá? Uma equação de segundo grau ali, no caso uma Bhaskara, resolvi uma Bhaskara e vai ter 2 tempos, tá? Essa equação aqui vai te dar, que é o tempo t1 e o tempo t2, que vai ter nessa parte, nessa segunda parte aqui, ó. Ela vai te dar, por exemplo, se tu informar uma distância horizontal aqui da origem, e tu formar uma distância vertical daqui da origem, essa equação já conta com isso. Então, ela vai te dar exatamente esses 2 tempos aqui, ó. Porque vocês concordam aqui comigo, ó, que nessa altura aqui, ó, ela vai ter esse tempo t1 e vai ter esse tempo t2. Só que através da distância x, ó, tá, mas para essa altura aqui eu vou ter 2 tempos, beleza. Só que como é que eu vou saber se é esse tempo que eu uso ou esse tempo que eu uso para me descrever o modo, o sentido, o valor e o sentido do vetor vy? Pô, ele vai ter que ver isso, a função vai ter que ser capaz de notar se ele está desse lado ou se ele está desse lado. Por exemplo, eu informei ali que meu y é 10. Pô, 10 ele pode ter esse x e pode ter esse y. Tá, qual é que é a velocidade que eu estou informando? Qual é que é a velocidade em y que eu quero saber? Pô, é essa aqui subindo ou é essa aqui descendo a velocidade em y? Justamente, por isso que também eu perguntei para o usuário qual é a distância que ele está. Aí, através da distância em x que ele tiver, eu consigo saber se ele está aqui ou se ele está aqui. E isso, naquela função de segundo grau que eu descrevi, já engloba
esses dois tempos. Daí, através do x que eu informar, ele vai saber se ele está aqui. Eu vou usar daí esse x para descrever esse tempo aqui. E se ele tiver esse tamanho aqui, ó, eu vou usar o outro tempo também para descrever ali a velocidade vertical naquele ponto ali. Então, beleza. Então, essa função aí, vetor velocidade, que é essa segunda parte aqui, ó, ele te dá em todos os pontos daquela trajetória quanto é que é o módulo do vetor velocidade e o sentido ainda. Se ele está para cima, ele é positivo, se ele está para baixo é negativo e se está aqui, ele é nulo. E também junto nessa segunda parte aqui, eu informo o módulo da velocidade resultante. Porque o que acontece? A velocidade x não muda. Ela vai ser sempre essa aqui, ó. Só que a velocidade em y, ela é variável. Então, essa função também, além de descrever a velocidade Vy, que é essa parte aqui que eu coloquei aí no cabeçalho, além de descrever o Vy em cada ponto, ela também descreve o vetor velocidade resultante, ó, o módulo dele. Então, através dessa outra parte, dessa segunda parte, eu fiz uma função que descreve o vetor velocidade, direção, o sentido dele, o módulo, e também fiz a função módulo do vetor resultante das velocidades, que contabiliza o vetor x, que nunca muda, porque é MRU, e o vetor y, que vai mudando em cada tempo. Então, com essa informação do Vy, eu consigo fazer um módulo disso aqui, ó, que é um Pitágoras aqui, e eu consigo dizer quanto que é, ó, o módulo do vetor velocidade resultante em qualquer ponto. Também a terceira parte que eu fiz aqui no projeto envolve o problema do valor de contorno, tá? O que é? Eu criei uma função também nesse problema de valor de contorno que, assim, ó, se eu quiser saber, se eu quiser botar um armário aqui, uma geladeira, ou se eu quiser botar uma pessoa aqui, será que se eu botar essa pessoa aqui, ó, será que esse projétil vai conseguir passar por ela? Será que ele vai conseguir chegar até ela? Então, justamente isso que é a parte do problema do valor de contorno, que é essa última parte que eu descrevi para essa primeira grande bloco aí de etapa de projeto. Então, eu descrevi o problema do valor de contorno. Então, o usuário vai informar, além daquilo que ele já tinha informado, a altura do objeto e vai informar onde que ele está no x, ó. Então, através disso, aí do x, da onde é que ele está na origem, do y, aonde ele está na origem, se o projétil aqui, ó, for maior ou igual, o projétil vai fazer essa dinâmica aqui. Vamos supor, se ele está aqui, ó, se o meu objeto está aqui. O objeto aqui tem uma altura menor que aquela lá. Então, para o ponto x, se aonde o projétil passaria é maior ou igual que esse carinha aqui, ó, é porque o projétil ele vai conseguir ultrapassar o projétil. Se ele for menor, é porque ele vai cair antes ou não vai passar, com certeza. Então, essa é a primeira parte do meu projeto. Ele vai descrever a dinâmica do movimento, descrever o vetor velocidade vertical, inclusive o sentido dele, tá? E o valor, e vai descrever o módulo da velocidade resultante. E também o problema de valor de contorno, se ele vai contornar um obstáculo ou não. Então, essa primeira parte eu usei funções aí em C para descrever esse meu problema que eu tinha que resolver. Então, espero que eu tenha ficado claro. Eu tentei botar todas as funções ali no escopo certinho, separei nas bibliotecas, está bem estruturado, entendeu? Então, o projeto está bem estruturado. Espero que dê tudo certo.